Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui ao canal Tomate na Mão. Hoje a gente vai fazer a nossa revisão e as nossas considerações sobre o episódio 28 da série Problema dos Três Corpos, que está passando na Tencent TV da China. Essa série, que é baseada no livro do mesmo nome do escritor Liu Cixin, embora esteja passando na Tencent da China, seja uma série toda em chinês, ela está no YouTube também, você consegue assistir no canal da Tencent no YouTube e tem como colocar legenda para você ver esses detalhes. Lá no primeiro episódio dessa série minha, eu explico como que você vê lá, como é que você coloca a legenda em português e tudo mais, né? Aqui eu vou fazer agora uma pequena recapitulação entre o primeiro episódio e o episódio 27, que na verdade já vai ser quase que a história inteira, porque a gente já está na conclusão dela. Essa primeira temporada da série deve ir até o episódio 30, então a gente está já no complemento, já está quase tudo esclarecido na história. Então, se você não quiser ver essa recapitulação inteira, é só pular para o próximo capítulo. Esse vídeo do YouTube aqui tem capítulos. Então, no próximo capítulo do vídeo aqui do YouTube, já vai estar a minha consideração sobre o episódio 28, né? Mas vamos então começar revendo o que aconteceu antes nessa série. A história começa em 2007, na China, quando alguns cientistas começam a se suicidar. Por exemplo, a Yang Dong, que é uma astrofísica, ela se mata e deixa um bilhete dizendo que a física não existe mais e coisa e tal. Mas não é só ela, são vários outros cientistas também que fazem a mesma coisa. Então, o governo chinês destaca uma equipe para investigar o que está acontecendo, esses suicídios de cientistas, e o Shi Qiang, que é um investigador policial, um militar, né, um delegado de polícia, ele é o chefe dessa investigação, e o Wang Miao, ele chama o Wang Miao para ajudar ele, justamente porque o Wang Miao é um cientista e como vai ser necessário, né, entrar em lugares típicos de cientista, o Wang Miao vai ajudar ele nessa investigação, né? Em determinado momento, eles descobrem que quem está por trás dessas mortes dos cientistas, né, dos supostos suicídios dos cientistas, é uma organização chamada ETO, Earth Trisolarian Organization, Organização Terra Trissolares. Ou seja, qual que é essa história? Uma cientista chamada Ye Wenxi, lá na década de 80, não, 70 na verdade, ela conseguiu contato com alienígenas de um planeta chamado Trissolares, uma civilização Trissolares. E essa civilização gira em torno de uma estrela tripla, né? Na verdade, a Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima aqui do Sol, né? Então, essa civilização gira em torno desses três corpos, só que como são três estrelas girando uma em torno da outra, você tem um efeito caótico, né? Isso é previsto pela ciência realmente. As leis da gravitação, embora sejam muito simples para dois corpos com massa de mais ou menos o mesmo tamanho, ou então para uma massa muito grande como o Sol e os planetas pequenos girando em torno, mas quando você bota três massas do mesmo tamanho, mais ou menos do mesmo tamanho, girando uma em torno da outra, ela gera uma situação caótica, imprevisível e coisa e tal, e o planeta dos Trissolários está praticamente se despedaçando, se destruindo, então eles precisam chegar em algum outro lugar, e daí eles conseguem fazer a comunicação com Ye Wenxi lá em 1979, e aí é criada essa organização ETO que está por trás da morte desses cientistas, né? E nesse meio tempo tem uma força-tarefa aqui que está caçando a ETO, né? Os governos do mundo todo juntaram lá um grupo militar, porque lógico, agora eles sabem que está vindo um conjunto de ETs, né, de extraterrestres para o planeta Terra e querem destruir a civilização da Terra. Eles querem usar a Terra para eles, né, para a civilização deles. Então os planetas do mundo se reuniram para entender o que está acontecendo nessa história toda. A Ye Wenxi, que é a cientista que começou essa coisa toda, que recebeu a mensagem do Alien lá atrás, né? Ela faz um discurso nessa ETO e coisa e tal, explicando como é que foi que ela recebeu essa mensagem. E aí fala qual foi a mensagem que ela recebeu, na verdade. A mensagem que ela recebeu inteira foi essa daqui, ó. Não responda, não responda, não responda, ou seja, basicamente falando para eles não responderem, por quê? Porque quem atendeu lá no outro planeta foi um pacifista, ele não queria que a Terra fosse destruída, então ela falou, olha só, não responde, porque se você responder, o pessoal aqui do meu planeta vai ficar sabendo de onde é que está vindo essa mensagem, e daí vai na direção da sua civilização, o seu mundo vai ser rapidamente localizado, né? Então não responda essa mensagem. Só que aí a Ye Wenxi, na época, era uma pessoa muito revoltada com a humanidade, porque ela era ambientalista e também sofreu muito com o governo chinês.
Então ela respondeu, falou, não, eu quero responder, vem aqui, eu vou te ajudar a pegar o nosso mundo, minha civilização é incapaz de resolver seus próprios problemas, precisamos da sua força para intervir, né? Então ela respondeu e com isso condenou a humanidade à morte, à destruição, já lá em 1970. E depois disso ela montou justamente a Eto, né? Mas como é que ela montou essa Eto? Porque ela só estava trabalhando lá no negócio. Como é que ela teve recurso para montar toda uma organização para ficar preparando a vinda dos aliens para a Terra? Bem, isso é explicado exatamente no episódio anterior a esse, que é o episódio 28. Né? Em determinado momento, depois que ela fez esse primeiro contato com a raça alienígena, ela voltou às atividades normais dela, professora na universidade, coisa e tal, mas em determinado momento ela estava preparando um projeto para um outro radiotelescópio no norte da China e conheceu esse rapaz aqui, que é um americano chamado Mike Evans, que é filho de um industrial muito rico, coisa e tal, e ele também é um revoltado com a vida, também é ecologista, então é esse pessoal que realmente não gosta da humanidade, não gosta de seres humanos, né? E esse cara, em determinado momento, o pai dele morre e deixa uma herança para ele de 4,5 bilhões de dólares, né? E daí ele está sem saber até o que fazer, porque ele quer ajudar a natureza, ele quer ajudar, né, o mundo contra o ser humano. Ele entende, ele tem uma ideia de comunismo multiespécie, que todas as espécies merecem o mesmo tipo de importância na Terra, que o ser humano tem que, para isso o ser humano tem que acabar e coisa e tal. O ser humano seria, digamos, a burguesia dessa história. Eu não sei muito bem se ele sabe como é que funciona a natureza, é muito mais complexo do que isso, mas enfim, essa é a ideia dele. E agora ele tem 4,5 bilhões de dólares. E daí aí eu enchi, fala para ele, olha só, eu tenho uma ideia, porque na verdade eu entrei em contato com os aliens há um tempo atrás, né? E os aliens estão vindo aqui para a Terra. Por que a gente não monta uma organização para ajudar os aliens a destruir a Terra, destruir os seres humanos? Né, essa coisa toda. Basicamente é isso que ela fala para ele. E ele topa essa parada, ele acha interessante, bacana. Ele pega um grande navio petroleiro da frota do pai dele, adapta e constrói uma outra antena para conseguir conversar com os aliens também. Inclusive ele vai mais além do que ela. Por quê? Porque quando ela conversou, estava conversando ainda por radiofrequência. Ela mandava uma mensagem para os aliens respondiam. Só que isso, uma mensagem leva 4 anos para ir, 4 anos para voltar, são 8 anos no total. Cada ciclo de conversa é muito lento. Eles sabem que, de alguma forma, o Mike Evans conseguiu uma forma mais rápida de se comunicar com os aliens. Provavelmente os aliens resolveram este problema. Mas como, né? Eles não têm essas informações, por quê? Porque eu enchi, na verdade, embora ela continuasse sendo a chefe da organização ETO, né, da Earth Tri-Solarian Organization, ela era quase que uma chefe simbólica no final das contas. Quem mandava mesmo era o tal do Mike Evans, que era o cara que tinha a bufunfa, né, que tinha o dinheiro no final das contas. E daí o pessoal capturou a Yuan-Shi, aquela força-tarefa do exército capturou a Yuan-Shi, mas não adianta, porque ela não pode fazer nada, ela não tem o poder. Quem tem é o Mike Evans, né? E ele está no navio, que está em algum lugar por aí, e eles querem chegar nesse navio. E qual que é o problema que eles têm? Porque o navio é um petroleiro grande, dentro dele tem um computador com todas as mensagens trocadas entre o Mike Evans e os aliens, e mais do que isso, tem a explicação de como eles se comunicam dessa forma, né? Então, esse é o problema, eles não podem simplesmente explodir o computador e explodir o navio, destruir tudo, porque se fizerem isso, o computador vai ser destruído também, e daí eles vão perder todas as mensagens. Eles precisam saber, afinal, quando é que os aliens estão chegando, o que eles vão fazer e coisa e tal, né? Então, esse é o final do último episódio, do episódio 27. Eles já capturaram a Yuan-Shi, que é a chefe dessa organização, e agora eles querem chegar no Mike Evans, né? Então vamos começar agora a nossa revisão e considerações sobre o episódio 28. No episódio 28, então, ele começa com a continuidade do interrogatório lá da Yuan-Shi, né? A Yuan-Shi foi presa naquela reunião da ETO lá atrás, e daí eles estão interrogando ela, já tem uns 3 episódios isso já, que é interrogatório dela, porque ela está contando justamente o passado, como é que ela chegou lá no radiotelescópio da Costa Vermelha, e depois como é que ela conheceu o Mike Evans, tudo isso ela contando o passado durante esse interrogatório, né?
E aí ela fala que a frota dos trissolários já está vindo em direção à Terra, eles saíram e conseguem chegar até a velocidade de 10% da velocidade da luz. Então, em tese, eles poderiam vir em 40 anos chegar aqui, né? Mais do que isso, se eles começaram essa viagem lá em 1979, 1980, lá atrás, eles hoje já estão na metade do caminho nessa altura. Mas aí ela explica que, na verdade, a frota deles vai chegar em 400 anos. Por quê? Porque eles precisam fazer o processo de aceleração para chegar na velocidade, em 10% da velocidade da luz, né? Então, as máquinas, né, as naves da frota deles, fazem uma coleta de partículas no meio do caminho, e essas partículas são, digamos, processadas com antimatéria, e isso vira o combustível da nave, né? E daí eles percebem que para fazer esse tipo de coisa ele tem que ter um campo magnético muito forte na frente da nave. De fato, ela fala que tem, as naves têm isso, mas então, ou seja, elas precisam ir acelerando até chegar a 10% da velocidade da luz. Aí isso é o máximo que elas chegam, depois vão ter que desacelerar quando chegar aqui também. Então, por isso, ao longo dessa distância toda, né, aceleração e desaceleração, vai levar os 400 anos para chegar aqui no planeta Terra, né? De qualquer forma, eles já saíram, já estão a caminho. A sociedade, a raça humana já está condenada a essa altura do campeonato, porque eles são muito mais evoluídos que a gente, né? Mas aí alguém pergunta assim, mas então eles não têm nenhum outro meio de mandar uma sonda, uma coisa mais rápida aqui para a Terra? E aí ela fala, sim, eles mandaram 2 prótons. Próton é uma coisa que também aqui na Terra, né, o núcleo do átomo de hidrogênio, né, é uma coisa que aqui na Terra também a gente consegue acelerar até 99 ponto tantos por cento da velocidade da luz. Então, de fato, eles já mandaram 2 prótons lá do sistema deles, lá de trissolares, e esses prótons já chegaram aqui na Terra há coisa de 2 anos atrás. E esses prótons é que estão fazendo o trabalho de impedir que a raça humana se desenvolva tecnologicamente. Por que que os aliens não querem que os humanos se desenvolvam tecnologicamente? Pelo motivo óbvio, né? Eles hoje têm uma tecnologia muito mais avançada que a gente. Mas a tecnologia humana está se desenvolvendo, está se desenvolvendo de forma exponencial. Então pode ser que daqui a 400 anos a nossa tecnologia já esteja tão alta quanto a tecnologia dos aliens. Ou, mesmo que não esteja tão alta quanto a deles, mas já vai estar muito mais avançada, vai ser muito mais difícil para eles tomarem o planeta. Então eles mandaram esses 2 prótons para impedir que a raça humana continue evoluindo a ciência. Esses 2 prótons, como eles chamaram, é uma forma de travar o desenvolvimento científico humano, e nunca mais o ser humano vai sair desse nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Eu não sei não, né? Bom, é ficção, é lógico, evidentemente, né? Mas isso aqui, em tese, aconteceu em 2007, já teve um monte de coisa nova descoberta de 2007 para cá. Notadamente, a inteligência artificial tem um monte de coisa agora, né, que evoluiu bastante, então não sei não, esses prótons não conseguiram não, né? Mas enfim, essa foi a coisa. E aí ela fala que não, porque próton, mesmo o ser humano, consegue acelerar a essa velocidade próxima da luz e mandar e coisa e tal. E aí o pessoal até comenta que é um feito incrível, na verdade, você acelerar um próton, conseguir mirar ele a 4 anos-luz num planeta e mandar aquele próton ali, é uma coisa realmente incrível. Mas a grande pergunta é, como que um próton consegue fazer essa mudança toda, consegue parar a ciência na Terra, consiga interromper a coisa toda, né? Bom, ela diz que não sabe, que não conhece a informação, não tem mais informação, mas sabe que foi esse próton que, por exemplo, mexeu com a pesquisa da filha dela. A Yang Dong, lembra aquela primeira cientista que se suicidou? É a filha da Ye Wenxi, que é a líder de toda essa organização. Então, ela acabou sendo uma das vítimas da própria organização, embora a gente descubra que a morte dela foi diferente das outras, né? Aqui mostra, né, a Yang Dong, coisa e tal. E aí ela fala que, embora Yang Dong fosse uma cientista e coisa e tal, que ela tinha superado essa coisa quando ela percebeu que a ciência, o experimento dela não funcionava mais, estava dando errado e coisa e tal. A gente descreveu esse caso lá no primeiro episódio lá. Ela desistiu da ciência, mas aí ela continuou com a vida normal dela. Ela resolveu casar, ela, né, resolveu fazer outras coisas, viveu uma vida normal.
Aí, segundo diz a Ye Wenxi, o que acabou realmente, né, foi passear, esse aqui é o noivo dela, que também é um cientista, também está aqui na série e tal, e começou a viver a vida completamente. Só que aí, em determinado momento, e essa foi uma cena que passou na cena de pós-créditos, né, a cena final lá do último episódio, a Yang Dong vê no computador da mãe justamente a informação sobre o que a coisa toda, que a mãe dela falou com os aliens, que os aliens estão vindo, que vão destruir a Terra e coisa e tal. Então, na verdade, ou seja, o que fez a Yang Dong particularmente se suicidar foi a mãe dela. Segundo a mãe dela mesmo disse, não, eu acabei matando minha filha. Porque primeiro eu matei a parte da ciência com os aliens, e depois matei a parte da vida pessoal dela quando ela descobriu que era filha de uma traidora que entregou a raça humana, que destruiu a raça humana completamente, e daí ela não aguentou isso e acabou se suicidando, né? Então a gente fica sabendo que realmente isso, a gente já tinha essas dicas ao longo dos episódios, né? Tem um episódio lá pelo número 17 ou 16, em que eles chegam a essa conclusão que a morte da Yang Dong foi diferente. A morte dos outros cientistas todas seguem um padrão bem conhecido, a da Yang Dong foi um pouquinho diferente, justamente porque ela conseguiu se safar da morte, digamos, padrão que os prótons dos trissolarianos estão causando nos cientistas, mas ela acabou depois ficando decepcionada com a própria mãe e acabou se suicidando. Isso bom, bastante triste, né? Mas mostra que a mãe dela, né, quanto que ela acabou pagando pelo erro dela de trair a raça humana, né? Muito embora, como ela é uma ambientalista, vocês sabem, nunca confie em ambientalista. Ambientalista é tudo traidor, é gente que não gosta de gente, que não gosta da raça humana e continua vivo, né? Porque para pensar, você é um humano, você não gosta da raça humana, o que você vai fazer? Pô, dá seu jeito, porra. Depois disso, saem o Jing e o Miao, né, que são... esse aqui era o ex-noivo da Yang Dong, né, que é cientista que morreu, e o Yang Miao, que está investigando a coisa, e os dois ficam tentando entender como é que dois prótons podem fazer diferença, né? Como é que... né, ok, você fazer... dois prótons é um feito danado, mandar dois prótons à velocidade da luz, uma distância tão grande, mas mesmo que eles chegassem aqui na Terra, como que eles poderiam fazer alguma coisa, né? A ideia do Jing Yi, então, é que, na verdade, ele mostra ali um filtro de cigarro, assim, né? Ele aponta, olha só, esse filtro de cigarro aqui à distância parece um ponto apenas, né? Apenas um próton, mas se eu pegar ele e abrir ele, eu consigo fazer uma lambança danada e tem um monte de coisa dentro. Além de ficar com a mão fedendo de cigarro, ele... a ideia dele é mostrar que um próton pode ser uma coisa que se desdobra em múltiplas dimensões e coisa e tal. E, enfim, pode ser muito mais do que simplesmente um próton que eles estão mandando para cá. É alguma coisa que tem o tamanho, tem a carga, tem a massa de um próton, mas pode ser que seja algo mais significativo do que meramente um próton, né? Enfim. Eles ficam discutindo isso daqui. Depois tem uma cena do Wang Miao com a filha dele, só bonitinha, não tem nada demais essa cena, né? Que ele descreve o negócio do mágico e do dragão e coisa e tal. E no final, o Xiqiang aparece na casa dele justamente para levar ele para uma reunião importante que está acontecendo lá no centro de comando. E é uma reunião que era entre os militares, não era nem para eles participarem, porque aí já não tem mais a ver com investigação. Eles já sabem agora o que precisam, eles precisam interceptar o navio, o chamado Dia do Julgamento, né, que é o navio do Mike Evans. Eles sabem que eles precisam interceptar esse navio para poder pegar as informações sobre a conversa entre os aliens, né? E daí, entre os aliens e os representantes na Terra aqui dos aliens. Então o pessoal começa a reunião já falando claramente que, olha só, a gente está em guerra. É uma guerra da raça humana com o alien. Ok que por enquanto os aliens não chegaram ainda. A gente está brigando só com os humanos que estão dos lados do alien, mas é uma guerra, né? E aí esse é o problema que eles estão discutindo ali, justamente como que vão fazer. Tem várias opções, bomba atômica, bomba não sei o que lá, mas eles descartam tudo, porque lembra, eles precisam preservar o computador no final das contas. Qualquer coisa que eles fizerem que destrua o computador
vai acabar vai acabar não resolvendo o problema, né? E aí eles têm uma informação interessante que esse navio lá do dia do julgamento vai passar pelo Canal do Panamá daqui a 3 dias. Então eles têm 3 dias para preparar alguma coisa, porque no Canal do Panamá é a melhor opção que eles têm para tentar interceptar esse navio, né? Se for em alto mar, vai ser muito difícil. Como é que você vai interceptar o navio em alto mar? Lembra que se os caras descobrirem que estão sendo interceptados, eles podem destruir o computador, eles podem fazer alguma coisa, podem tentar fugir. Eles têm muita tecnologia, né? O Alien mandou algumas tecnologias para eles aqui, então, no final das contas, eles acham que esse negócio no Canal do Panamá vai ser a melhor alternativa. Mas mesmo lá, como fazer para interceptar esse navio que está passando no canal sem que a tripulação tenha tempo de fazer nada significativo, né? E aí eles discutem um monte de coisa, um monte de ideia, mas nada dá certo, tudo tem problemas e coisa e tal, até que o próprio Chick Young, que em tese estava ali só para encher o saco do pessoal, só para ver o que estava acontecendo, ele falou, não, quer saber? Eu tenho uma ideia, vou falar para vocês a minha ideia. Ele arruma confusão com um americano que está na reunião, né? Isso é uma coisa meio de chinês mesmo. O cara assim, não, nós chineses somos mais inteligentes e coisa e tal, aquele negócio, né? Bem propaganda política mesmo, mas enfim. Mas no livro tem isso mesmo. O livro é feito para os chineses, né? Enfim. Aí ele dá a ideia que é a seguinte, de construir postes do lado do Canal do Panamá e usar o experimento do Wang Miao, que são aquelas fibras de nanomaterial, né, que podem cortar até aço, e daí colocar essas fibras ali, quando o navio passar, ele vai ser cortado por aquilo ali, né? Então essa é a ideia deles, ou seja, a ideia é essa daqui, né, botar as fibras de nanomaterial aqui, e o navio, quando passar, vai sendo cortado e coisa e tal, de forma que quando a tripulação perceber o que está acontecendo, já vai ter acontecido, já vai estar destruído o navio completamente, não vai ter mais condições de navegar, e daí vai ser fácil das tropas entrarem lá e pegarem o computador, né? E aí surgem alguns questionamentos, que o primeiro questionamento que eu fiz é o seguinte, pô, mas e se o nanomaterial cortar o computador em si, não vai acabar danificando ele, coisa e tal? E segundo eles, não, porque o corte é tão preciso e coisa e tal que no final das contas não teria dano ao material, seria possível recuperar o computador. Eu acho isso difícil de acreditar, tá? Até porque, veja, do ponto de vista metalúrgico, em tese, se você usar um corte desse sobre aço, assim, um corte tão pequeno, que não afete, que não desgaste a superfície, sabe o que vai acontecer? O aço vai grudar de novo. Os materiais grudam outra vez se você tiver... A questão é que quando você corta aço, normalmente, você entra uma camada de ar ali. Então aquilo ali já oxida uma parte do aço, ele não cola de novo. Mas existem mecanismos mecânicos de você fazer solda mecânica puramente limpando a superfície de um metal, colando na superfície do outro, e ele cola, porque ele tem as ligações dos metais ali. Então, se essa nanomaterial é tão fino que corta o computador e não danifica o computador, ele não vai cortar o navio, ele vai passar pelo navio, vai acabar colando de novo as coisas do outro lado. Então, não sei como é que eles vão resolver isso daqui, né? Enfim, é ficção científica. Beleza, entendi. É possível, vai cortar o navio. Vamos ver como é que vai ser isso no próximo episódio, porque tudo leva a crer que vai ser no próximo episódio que eles vão fazer esse plano maluco deles. E aí o pessoal começa a discutir como é que vai ser, como é que não vai ser. No final das contas, eles chegam à conclusão de que essa é a melhor ideia que eles têm mesmo, né? Então aqui eles estão montando ali o esquema. E lembra, eles têm poucos dias para montar esse esquema todo, né? Eles têm que já começar a montar isso daí rapidinho. Tudo bem que tem muito dinheiro, mas assim, né? É uma coisa complicada, né? Aqui já está passando o fio. Aqui. Segundo ele fala aqui, ele vai ter que botar um material fosforescente no fibra para poder ver se ela está ali mesmo, porque ela é tão pequena que ela é invisível, tá vendo? Você tem que ter alguma coisa para conseguir ver a nanofibra ali no material. E aí depois eles discutem aonde que seria, se seriam nas comportas, né? O melhor lugar para botar esse corte do navio. Ou seria, enfim, aí chega a conclusão que não, porque eles estão sendo carregados por essa locomotiva e afetar a locomotiva também. Então,
não seria a melhor coisa. Aí chega a uma conclusão que nesse lugar aqui é melhor, um determinado ponto lá do canal, que é um vão relativamente pequeno. Eu tenho uma outra questão aqui também. Como é que eles vão fazer esse negócio com os outros navios no canal do Panamá? Porque se eles proibirem o tráfego de outros navios Se eles proibirem o tráfego de outros navios no canal do Panamá, os caras vão ficar desconfiados, né? Peraí, só o nosso navio que está passando aqui no canal do Panamá, tipicamente eu não sei quantos navios por hora que passa ali, eles vão ficar desconfiados, tem que ter outros navios. E se tem outros navios, como é que vai fazer quando chegar esses outros navios perto da tua nanofibra, né? Tu vai sair cortando geral dos navios lá? Enfim, pode ser que seja isso que eles vão fazer, né? Então, ou seja, eles teriam que ter também uma maneira de ligar a tal da nanofibra rapidamente para ela, né, ser ligada automaticamente quando passar aquele navio e não o contrário. E tem que ser de uma forma que o pessoal do navio não veja isso, né? Porque se eles verem que tem um problema assim, é alguma coisa realmente estranha. Mas enfim, eles fazem o planejamento todo ali e aparentemente esse é o resultado final. E eles decidem fazer uma distância de 50 centímetros para justamente garantir que mata todo mundo. Tá certo, né? É o fato, os caras que estão nesse navio são traidores da raça humana, querem destruir a raça humana. Se eles estão fazendo todo esse negócio, nessa hora querer piedade, meu amigo, vocês não queriam destruir a humanidade, vocês fazem parte da humanidade, já estão sendo destruídos, já está sendo adiantado o processo para vocês, né? Então é isso daí, é assim que termina o episódio, eles com esse planejamento de como é que eles vão pegar o navio, né, através do corte, né? Vamos fazer então nossas conclusões. Esse episódio eu achei assim muito lento, talvez porque esse capítulo no livro também é mais a explicação de como é que é a coisa, mas a gente vai ver depois que tem muito mais explicação por trás disso, né? Aquele tal do fóton, o tal do próton que veio lá do sistema Trissolares para cá, na verdade é uma outra coisa e tal. A gente ainda vai ver muita explicação em cima disso ainda. E a parte do planejamento do corte no navio também, eles entram num monte de detalhes e coisa e tal. Mas enfim, é aquele negócio, né? Ficção científica é ficção científica. Tem umas coisas que realmente você tem que olhar assim e falar, achei estranho, mas funcionou. Quando é a parte tecnológica, eu nem me preocupo tanto, né? Eu fiquei mais preocupado com aquela outra parte que eu mencionei para vocês, que era uma parte que não fazia sentido para mim lá no episódio 26, eu acho, ou 27, agora não lembro, um dos dois aí para trás, não, foi no 26, em que o chefe do radiotelescópio desce num rapel, numa corda para mexer num cabo terra lá, e eu achei muito estranho aquilo ali, mas enfim. Isso daqui, ok, é impossível, coisa e tal, mas em tese, né, pode ser que com a tecnologia no futuro, a gente sabe que realmente nanomateriais existem, que têm essas propriedades, que eles podem cortar aço e coisa e tal. Enfim, vamos ver, achei interessante aí a solução que eles deram para conseguir pegar esse navio sem que as mensagens sejam destruídas.